Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha. Vamos continuar aqui com nossa aula sobre sísmica, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquisição dos dados sísmicos. A maior parte das coisas que a gente falar vai valer tanto para reflexão quanto para refração. Lembrando que depois quando a gente falar especificamente de cada um, eu vou falar um pouco mais das diferenças, mas a principal diferença entre a sísmica de refração e a sísmica de reflexão é a distância do receptor da fonte. Para uma sísmica de refração, a fonte tem que estar muito mais, os receptores têm que estar muito mais distantes da fonte do que na sísmica de reflexão, tá? Então, vamos lá, falando genericamente ainda. Aplicações, né? Você pode separar a sísmica em mais ou menos 3 tipos, dependendo da aplicação, tá? A sísmica rasa. O que significa a sísmica rasa? Algumas dezenas de metros de substrato, de sedimento, tá? Poucas centenas de metros de sedimento, de penetração no sedimento, é o que a gente chama de sísmica rasa. Quais são as aplicações que a gente vai querer entender? O que tem ali na parte mais superficial do sedimento? Normalmente problemas ambientais, tá? E mais de engenharia, instalação de equipamentos, dutos e questões ambientais. Se a gente estiver falando de continente, lençol freático, a questão tipo científica também, evolução do quaternário, tudo isso a gente está falando de parte rasa do sedimento, tá? Lembrando que sísmica rasa, a gente está falando de raso na coluna sedimentar, não necessariamente a gente está falando de água rasa, tá? Tem uma diferença muito, muito importante. A gente pode fazer sísmica rasa em água profunda. A gente pode estar lá a milhares de metros interessado na camada superficial do sedimento. Normalmente, principalmente quando a gente que trabalha mais com quaternário, né, que a gente quer entender a evolução mais recente, ou quem estiver fazendo alguma coisa mais aplicada, alguma coisa relacionada a problemas de engenharia, problemas ambientais atuais, também vão estar interessados na parte superficial e normalmente próximo à costa. É muito mais comum a gente ter esses problemas e necessidades de soluções próximo à costa, mas não significa que você não possa fazer sísmica rasa em água profunda, tá? Então, sísmica rasa é raso no sedimento, tá? Aí, sísmica de petróleo, que vai de centenas de metros a alguns quilômetros, né, que são as aplicações na exploração de petróleo, para procurar jazidas, para procurar rocha-capa, para procurar poços de petróleo mesmo que estão ali, aqui no nosso caso da nossa costa, embaixo da camada de sal, né? Então, são alguns quilômetros de penetração do sedimento, no sedimento, que é preciso para você conseguir identificar esses depósitos, tá? Então, 5, 6 quilômetros de penetração acústica no sedimento. Pensa só, é muita coisa, né? E a sísmica profunda, lembrando, profundo na camada sedimentar, é aquela que quer estudar a crosta continental, a crosta oceânica como um todo, né? Os processos de crosta. Então, são dezenas de quilômetros, né? Lembrando que a crosta ela pode variar ali de 30 quilômetros até 50 e poucos quilômetros, dependendo da localidade, mas são dezenas de quilômetros para investigar a crosta inteira. Então, para nós, o que a gente faz? O que a gente mais usa para vocês, oceanólogos? O que é mais importante? A sísmica rasa, né? Que é o que mais se usa. Apesar de que existe também bastante campo na sísmica de petróleo, né? Que é o que mais investe, da onde mais sai o dinheiro para investimento em equipamentos, em softwares, e é o que mais paga as pessoas, mais bem paga, né, as pessoas que vão estar trabalhando nesse tipo de coisa. Então, vamos falar de aquisição. A gente pode
tem algumas questões que podem ser diferentes na aquisição. A gente pode ter um levantamento monocanal. O que significa um levantamento monocanal? É um levantamento com um receptor só. Lembrem que a gente vai falar, eu acho que eu já comentei com vocês, quando a gente está falando de sísmica, no geral, tirando quando a gente está falando de 3,5 kHz e alguns outros equipamentos que usam transdutor, a gente está falando de uma fonte separada de um receptor. Apesar que o transdutor também é um receptor só, né? Então, a gente pode ter uma fonte e um único receptor, que aí a gente chama de sísmica monocanal. O monocanal é o que você está ouvindo, né? O que ouve é o receptor. E a gente pode ter a sísmica de multicanal, que são múltiplos receptores, que é o mais comum, tá? Principalmente quando você tem uma fonte separada dos receptores, o mais comum é você ter uma fonte e muitos receptores, tá? O que é interessante? Porque aí, para cada ponto que for, a gente vai ver isso daqui a pouco, cada ponto que for amostrado, a gente vai conseguir amostrar a trajetória do raio, do pulso acústico, várias trajetórias para cada ponto. Isso é bem importante. Por quê? Porque existe uma dificuldade na sísmica, que é muito, muito comum, que é a baixa relação sinal-ruído. O que isso significa? Que é esse SNR aqui. Signal Noise Ratio, tá? Razão sinal-ruído. O que é isso? É que o dado o pulso acústico, a energia que chega de volta no receptor, que foi a energia realmente que foi refletida ou que foi refratada nas camadas sedimentares, que é o que nos interessa, essa energia ela é muito pequenininha comparada com a quantidade de ruído que tem no ambiente. Tá? Então, a relação entre o que é sinal e o que é ruído é baixa, a energia é praticamente equivalente. Então, quanto mais baixa essa relação, mais difícil você conseguir separar depois no seu dado o que é sinal e o que é ruído. Então, quando a gente usa muitas trajetórias para cada ponto, o que você faz? Você melhora essa relação sinal-ruído. Então, porque o sinal, ele tende a ser sempre o mesmo. Quando você amostra o mesmo lugar, muitas vezes, o sinal, ele vai ser sempre o mesmo. Só que o ruído não, o ruído é aleatório. Então, quando você faz muitas trajetórias para cada ponto, você aumenta, você soma todas essas trajetórias, você soma o sinal e os ruídos meio que se anulam. Então, você melhora essa relação sinal-ruído e aí melhora muito o seu dado depois para você conseguir identificar as camadas. Tá? Então, cada caso precisa de um planejamento individual, né? Mas, no geral, o interessante é você ter multicanal, porque aí você vai conseguir ter várias trajetórias e melhorar a história do sinal-ruído. A relação sinal-ruído é sempre um problema para a sísmica, porque muita energia é atenuada durante a trajetória, principalmente em camadas mais profundas. Quanto mais profunda a camada, mais absorção, mais atenuação a gente vai ter. Então, menor aquela energia do sinal que chega no receptor. Então, melhorar a relação sinal-ruído é uma questão muito, muito importante para a sísmica. Tá. E aí, a gente tem 3 modos de aquisição, que além da questão de ser multicanal ou monocanal, tá? Normalmente, a gente tem, vocês já conhecem essa figura, né? Mas a gente tem, gosto sempre de dar o exemplo da sísmica marinha, porque é o que nos interessa, né? A gente tem uma fonte, que normalmente está mais próxima da embarcação. Elas podem estar em embarcações diferentes também, tá? Mas, normalmente, é uma embarcação com a fonte mais próxima dela, que é o que vai dar o tiro, o que vai gerar o pulso acústico. E
Mais longe, a gente vai ter os receptores, que são os hidrofones, que eu vou mostrar para vocês depois, que são uma linha de hidrofones, tá? No caso do modo de aquisição bidimensional, o que a gente tem? A gente tem bem esse desenho aqui mesmo, ó. A gente tem a fonte lançando os pulsos e na mesma alinhado a gente tem os hidrofones formando um plano. Então, eu consigo ver perfis, né? Aí aqui tem a ideia, ó. Eu tenho um tiro que vai e cada receptor vai receber. E a gente tem uma ideia do que tem nesse plano aqui embaixo, né? A gente pode ter um modo de aquisição tridimensional, que aí eu tenho várias linhas, eu tenho aqui as fontes, um ponto de fontes, pode ser uma fonte só, mas normalmente esse tipo de modo de aquisição aqui é o mais comum que vocês vão ver se procurarem sísmica de petróleo, vocês vão ver imagens de navios com quilômetros dessas linhas esticadas, várias linhas esticadas, com muitos quilômetros. Então, para conseguir ter energia suficiente para alcançar, para chegar energia em todos esses hidrofones, normalmente se usa um conjunto, um arranjo de fontes. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, aí aqui eu imageio, né? Eu sondo vários planos, né? Várias linhas. Cada linha dessa daqui de hidrofones geraria um levantamento de sísmica 2D. Como eu tenho vários levantamentos de sísmica 2D fazendo ao mesmo tempo, eu gero um levantamento 3D. Em vez de eu ter uma informação sobre um plano, eu tenho informação sobre um volume. E o levantamento que a gente chama de 4D, a quarta dimensão é o tempo. Então, a gente tem diversos levantamentos 3D numa mesma região em tempos diferentes, né? Com exatamente a mesma configuração de aquisição, mesmo processo de aquisição, mesma linha, a mesma coisa, tá? Para que isso serve? Para você monitorar alguma coisa. Ó. No caso aqui, é um monitoramento de um campo de petróleo. É muito usado nisso, né? Então, eu tenho aqui um levantamento, depois de 2 meses eu tenho outro levantamento, 5 meses, 9 meses, e aí você vai acompanhando, porque por que acompanhar campo de petróleo, né? Porque o petróleo está sendo extraído, então está mudando, você está gerando espaço, está colocando água, tirando óleo, então você está mudando a configuração e você quer saber como é que está ficando. E aí você usa para acompanhar um processo em andamento, tá? É a quadridimensional. Aí, qual que é o problema? Quais são os problemas da bidirecional, né? A bidirecional tem um problema sério porque, às vezes, você faz perfis adjacentes, um do lado do outro, e você pode ter alguns problemas para correlacionar uma coisa com a outra, né? E também, se o refletor ele tiver um mergulho transversal à linha de sondagem, a gente pode ter algumas imprecisões na posição desse refletor. Mas, por exemplo, é o único sistema que a gente tem. A gente tem um sistema de sísmica aqui, que é o de Sparker, que a gente vai ter, na próxima aula é aula sobre fontes. E a gente tem uma enguia só, uma linha de hidrofones. Então, a gente, quando consegue fazer, a gente consegue fazer só sísmica 2D. A gente não tem como fazer sísmica 3D. Porque é muito caro, dificilmente, eu não sei se tem alguma universidade que tem. Quem faz sísmica 3D é empresas que estão relacionadas à indústria do petróleo mesmo. Aí, outras variações de modos de aquisição. A gente pode ter, isso aqui vale tanto para terrestre quanto para marinha, tá? O que a gente chama de tiro central, que tem um tiro, você tem a fonte e tem detectores para os dois lados. No caso de uma 2D aqui, tá? Eu tenho um tiro central aqui e eu tenho detectores para um lado e para o outro. E o tiro lateral, que eu tenho um receptor e detectores numa direção só.
No oceano, essa aqui é a configuração mais comum, porque a gente tem um naviozinho aqui carregando a fonte e que vai arrastando a fonte e os detectores. Então, eu tenho a fonte e só atrás depois da fonte que eu tenho os detectores, né? Então, normalmente, no oceano, é esse tipo de configuração que se usa. Tiro lateral. Aí, vamos falar um pouquinho como é que funciona a sísmica terrestre, tá? Só para vocês terem uma ideia do processo. Normalmente, você vai fazer sísmica num lugar que é desconhecido, num lugar que não tem ainda nada. Então, é muito comum que seja necessária a abertura do terreno. Normalmente, é um campo que tem mata e você tem que abrir para conseguir chegar nos lugares. Depois, é necessário fazer a topografia. Aí, é preciso fazer a perfuração. E aí, depois dessa preparação toda, é que se faz a aquisição sísmica mesmo, que é a detonação, porque as fontes muito comuns terrestres são explosivas, por isso essa perfuração. Você perfura, instala um explosivo, e aí o explosivo é o que vai gerar o pulso acústico, e aí você instala, no continente são os geofones, ou sismógrafos, né, que vão receber esses pulsos acústicos depois para serem tratados. Então, só alguns exemplos. A abertura é abrir o caminho com facão e conseguir entrar na região que precisa ser sondada e abrir acesso, dependendo da fonte, porque vocês vão ver que tem algumas fontes, são os caminhões que geram os pulsos, aí tem que ter acesso para passar. Aí a topografia, né, porque é preciso depois fazer a correção, também as variações de topografia, da posição dos geofones, né, com relação... Os hidrofones não tem esse problema, porque eles estão todos ali um pouquinho abaixo da linha d'água e tal, e eles têm a mesma flutuabilidade, eles ficam alinhados na horizontal. No continente não, né? Vai ter a topografia do terreno e você vai ter que conhecer essa variação de topografia na hora de tratar o dado. Aí a perfuração para o caso de explosivos, né? Você cava um pocinho, um buraco para poder instalar o explosivo. E aí, a detonação. Né? Faz a detonação desses explosivos à distância, né? Para poder ir já com os receptores instalados. Não necessariamente precisa ser explosivo. Ó. Tem esses martelos pneumáticos gigantes instalados em caminhões. Isso aqui é uma fonte sísmica, uma fonte terrestre, que vai dar uma martelada no chão e vai gerar um impulso acústico. Aqui é um outro tipo diferente. Aqui tem um negocinho embaixo, aqui também é um martelo hidráulico. Ou a marreta mesmo, numa placa de metal, também já gera, se você não precisa alcançar distâncias muito grandes. Qual que é a diferença? É a potência, né? A quantidade de energia que vai ser conseguida ser enviada nesse pulso. Quanto mais fundo e mais longe você quer alcançar, mais potência, mais energia você vai precisar no seu tiro. Né? Então, aqui, com o cara, mesmo que seja muito forte, ele não vai conseguir a potência que um caminhão com um martelo hidráulico desses vai conseguir. E explosivos, né? Aí sempre bom lembrar, né? Que o negócio não é... O bom é não explodir perto de você. Explodir à distância, sisteminha de detonação, se afasta para explosão. E aí, cada explosão é um tiro, né? Lembrando disso. E vamos falar um pouquinho sobre sísmica marinha. Ó, que eu falei para vocês, normalmente a sísmica de petróleo que a gente vê é assim, ó. A gente vê... Aqui, o que a gente vê arrastando aqui são umas boias. As linhas de hidrofone estão sendo arrastadas, estão um pouquinho abaixo da superfície da água atrás. Então, aqui no meio provavelmente estão as fontes, e ele vai arrastando várias linhas de hidrofones, que vão ouvindo, recebendo todos esses tiros que as fontes vão detonando de tempos em tempos. Tá? Então, a gente precisa, olha só, de uma fonte de energia, né? Que vai ser para alimentar a fonte acústica, né? Aí a fonte acústica vai detonar, dependendo, a gente vai ver que tem vários tipos de fontes acústicas, e aí todas elas têm o intuito de gerar um pulso acústico que vai penetrar
no subfundo, vai ser refletido ou refratado nas interfaces entre camadas, e aí, quando esses raios refletidos ou refratados voltarem para a superfície, eles vão ser captados pelos conjuntos de hidrofones, que vão mandar essas informações para o sistema de aquisição, que tem programas extremamente sofisticados para fazer isso, né? Que vão fazer o processamento, vão gerar seções sísmicas e armazenar. É muito pesado, são muitos gigabytes de dados. Vocês tiveram uma pequena noçãozinha com aqueles pouquinhos dados de SiteScan que eu mandei para vocês, né? É muito dados. Os computadores que são necessários para fazer a aquisição, o processamento, o armazenamento, depois a interpretação desses dados, são computadores, eles têm que ter muita memória, eles têm que ser muito potentes, porque é muito dado e dado muito pesado. Um dos grandes limitadores é o equipamento de informática mesmo, que o dado é muito grande. Então, como é que a gente, aquele mesmo esqueminha de novo. O que a gente enxerga? A gente tem as fontes detonando no meio e aí o arranjo dos hidrofones, as várias linhas de hidrofones. Né? Olha, aqui tem um esqueminha com um corte. Normalmente a fonte está a uma distância conhecida e aí a gente tem as linhas de hidrofones. Nesse caso aqui ela tinha quase 3 quilômetros de hidrofones. Eu acho que a nossa linha de hidrofones tem 100 metros. É bem pequenininho. E daí a gente tem boias, né, de navegação, boias de sinalização, para todo mundo saber porque o navio ele é bem pequenininho com relação à traquitana que ele arrasta atrás dele. Né? Então, a gente tem as boias e as linhas de hidrofone, e aqui a gente tem o esqueminha das fontes. Mas só vê mesmo as boias, né? E esses cabos aqui do início que seguram as boias na superfície. Por isso que elas são importantes, essas boias do início e as boias lá do final, as boias de sinalização lá do final das linhas. Para quem estiver navegando ali no entorno saber que tem coisa na água. Né? Normalmente, a geometria de aquisição ali da sísmica marinha, como é que funciona? Vocês lembram, né? A gente tem linhas normalmente paralelas. Aqui a gente tem, olha só, uma grade que esse navio precisa fazer. O espaçamento entre linhas normalmente é o espaçamento que está entre os hidrofones. E aí, o que o navio faz? O navio fica fazendo loops. Aí ele, por exemplo, aqui nesse caso, 1, 2, 3, 4, ele tem 5 linhas. Tá? Ele tem 5 hidrofones. Então, ele vem, faz uma linha, aí ele pula 5 ou 6 linhas, e aí ele volta, aí ele continua da seguinte, aí ele pula, ele fica fazendo esses loops e sondando, vai passando em cima de cada linha dessas. Então, como ele tem várias linhas de hidrofone, quando a gente está falando de multicanal, é legal porque cada ponto é amostrado e reamostrado muitas vezes. E essa reamostragem é muito interessante para aquela questão de melhorar o sinal ruído. Estamos acabando, pessoal. Bom, é isso. E, por enquanto, essa é só uma introdução ali aos sistemas de aquisição. A próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre alguns equipamentos, sobre algumas fontes e alguns tipos de fontes acústicas. Obrigada. Qualquer dúvida, deixem no fórum. Até a próxima.